Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, com a sua casa e toda a sua família, tá bom? Hoje a minha esposa está no trabalho e eu aproveitei que estou mais tranquilo aqui, peguei para fazer o almoço e lavar umas louças aqui. E me veio aqui à memória uma experiência que eu tive com Deus uns anos atrás aí. Eu vou compartilhar com você. Acredito que tudo que é bom, né, irmão? Tudo que edifica, vale a pena nós compartilhar. De repente, tem alguém precisando de ouvir esta palavra, esta experiência, tá certo? No ano de 2014 até 2016, quase até 2017, eu pastoreava a igrejinha Deus de Amor, lá do Parque de Ribeirão Preto, ficava na Samuel Martinelli. Teve um dia que eu cheguei na igreja, acredito, tinha muito problema para resolver. Parece que aquele dia foi um dia especial que o povo, os membros, tiraram para conselho, para orientação, para trazer as suas queixas, né? Os seus problemas e pedir ajuda, pedir oração, orientação e conselho. Só que naquele dia foi muitos problemas, irmãos. Terminou o culto, fui para casa, angustiado, pensando, refletindo ali naquelas situações. Aí eu lembro que antes de deitar para dormir, eu dobrei os meus joelhos no meu quarto e comecei a orar ao Senhor. E nas minhas orações eu pedi a Deus, tem misericórdia, fala comigo. Senhor, olha a situação do seu povo. Eu sei que o seu povo não é perfeito, são cheios de falhas, cheios de defeitos, mas está na igreja, está na tua presença, procurando melhorar cada dia mais. Por que sofre tanto assim? Por que tanto problema, tantas aflições o seu povo enfrenta? E ali orei e deitei para dormir. Quando eu deitei para dormir, foi coisa rápida, irmão. Foi coisa rápida. Eu comecei a ter um sonho, uma visão de sonho. E naquele sonho, naquela visão, eu via um mar, muitas águas, um grande mar. Eu via o povo da igreja, aquele tanto de irmãos, aquela multidão, nadando. E eu no meio também estava nadando, junto com aqueles irmãos. Muitos obstáculos ali, vinha contra a gente, uma água muito agitada, muita pedra, muita coisa. Muitas pessoas afundavam e eu observando. Dentro de poucos minutos, muitos deles conseguiam ressurgir, levantar. Aparecia de novo e continuava nadando. Só que muitos também afundavam e não conseguiam se levantar. Olha que coisa. Muitos, cansados, fadigados, conseguiam reerguer de novo. Mas muitos, eu ficava observando que afundava e não conseguia levantar. E aí, chegou um certo momento que eu também já estava cansado. E aí na minha cabeça eu só pensava, né? Na minha mente eu falava assim, meu Deus, eu preciso parar um pouquinho. Eu preciso ir ali para a beira, caçar uma beirinha aqui para descansar. Preciso parar um pouquinho. Não aguento mais, não suporto mais. As águas estão agitadas. É muitas pedras. É muitas pedras. E aí, enquanto eu pensava em parar, vinha do alto, das nuvens, uma voz muito forte, e na visão era a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falava, olha para frente. E quando eu levantei a cabeça, olhei para frente, eu vi o fim daquele mar. Eu vi o fim do mar. E quando eu olhava para o fim daquele mar, eu via uma porta muito alta que subia de vista, não dava para ver o topo, mas muito estreita também, estreita e muito alta. Aquela porta se abria, era uma porta dourada, uma porta de ouro. E quando aquela porta se abre, eu vi, irmão, claramente um trono. E naquele trono eu vi um homem assentado. Era muito forte, uma luz muito forte, não dava para encarar o seu rosto, dava para ver os reflexos luminosos da coroa, de uma coroa que estava na cabeça. E dava para ver também as vestes
nas vestes brancas, resplandecente, uma coisa muito extraordinária. E aí, quando eu olhava para aquela visão, o Espírito Santo falava novamente: continue, está perto, não pare, não para descansar, continua, luta mais um pouco, já está chegando. E aí as minhas forças se renovavam. Eu continuava nadando porque eu vi que os céus, aquela porta era a porta do céu. Aquele homem que estava sentado sobre o trono era o próprio Deus, que já abriu as portas para nos receber. Ô irmãos, e aí eu senti um renovo, um avivamento tão forte, um avivamento, uma motivação. Aí esta visão terminou, a porta aberta, um homem assentado sobre o trono e o Espírito Santo falando: continue. Aí eu lembro que quando eu acordei do sonho, quando eu voltei da visão, já caí de joelho, agradecendo a Deus, sentindo ali o avivamento, o renovo, e aí eu deitei de novo para dormir. Quando eu vou dormir de novo, tive outra visão, que era a continuidade deste primeiro. E eu vi aquela mesma multidão, só que agora em um pátio, um gramado muito grande. E no meio deste gramado, no meio da multidão, melhor dizendo, tinha um homem cantando. Era a voz de um homem que cantava aquele louvor que todo mundo conhece. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Depois procura aí. Você que não conhece esse louvor, acredito que todo mundo conhece, é bastante popular. Procura aí, tá bom? E aquilo, irmão, quando eu voltei da visão, caí de joelho, busquei o Senhor. E o Senhor me deu o discernimento de tudo. Aquele rio, aquele mar, significa o mundo. E aquela multidão significava os salvos, os crentes em Cristo, que estão lutando contra as pedradas, as perseguições, as lutas, tribulações, as enfermidades, né? Lutando aí contra os sistemas deste mundo, contra a fúria de Satanás. Aquela multidão significa a igreja. Aquelas pessoas que afundavam e conseguiam levantar de novo, eram os crentes que às vezes esfriavam na fé, às vezes parava para descansar. Em meio às lutas, desistia, né? Deixava os cultos, deixava de congregar, acabava se afundando na fé, naufragando na fé. E muitos deles significava literalmente aqueles que havia literalmente afastado da presença de Deus, mas que conseguia voltar de novo para Jesus, reconciliar com o Senhor, voltar à comunhão com Cristo e com a igreja. E aqueles que afundavam e não se levantava mais são aqueles que desviam e infelizmente não conseguem mais se levantar, se reerguer na presença do Senhor. Então, nessa visão, o Senhor respondeu a minha oração, porque eu estava angustiado, estava triste, porque que o povo de Deus sofre tanto. Nesta visão, Deus deixou muito claro para mim aquilo que já está escrito na palavra. Jesus falou: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus estava me ensinando que realmente neste mundo teremos aflição. O povo de Deus terá as aflição, não é? Mas é para nós ter ânimo, não nos desanimar. Porque Ele prometeu os céus para nós, Ele prometeu o seu reino para nós, Ele prometeu salvação para nós. E está chegando este grande dia em que ouviremos o Senhor Jesus nos falar: vinde, bendito de meu Pai, entra para o gozo eterno. Aleluia! Que você está preparado desde a fundação do mundo. O dia maravilhoso. Nesse dia, então, a porta se abrirá e adentraremos para o lugar de glória. Aonde? Diz o apóstolo João: lágrima nunca mais, dor, sofrimento nunca mais. Não vai ter fome, não vai ter sede, não vai ter perseguição, não vai ter enfermidade, não vai ter angústia, não vai ter morte, não vai ter sofrimento. Cumpre-se algo que Jesus disse ao seu discípulo: hoje eu vos vejo triste, como uma mãe
que está prestes a dar luz o filho. Sente tristeza pela dor que vai passar. Mas depois que a criança nasce, essa mulher se alegra por mais uma vida, né, que veio a este mundo. Ela vai se regozijar, se alegrar pela criança que nasceu. Assim vos digo que hoje tereis aflição, vos vejo triste, mas outra vez vos verei alegre. Um dia vos verei alegre. E ninguém, nada, ninguém poderá arrancar, tirar a alegria do vosso coração. Então este momento está chegando. Ergue a sua cabeça, segure nas mãos de Deus e prossiga, pois o que há de vir virá e não tardará. Eu já sinto, vejo pelos olhos da fé o nosso Deus assentado no seu trono, já preste a dar ordem para os seus anjos tocar as trombetas. Aleluia! Descortinar os céus para receber a sua noiva, a sua igreja, a qual nós fazemos parte. Quantas decepções, quantas pedradas contra a sua vida. Há momento que você pensa em não necessariamente desistir da igreja, mas parar um pouco. E esta parada é aí que está o problema, o perigo, tá certo? Então para você eu digo uma coisa, mesmo cansado, mesmo às vezes com vontade de parar, não para. Prossiga, é questão de mais um pouco de tempo. O que há de vir virá e não tardará. E você que está afastado da presença do Senhor, não importa a situação. Se você desistiu, volta enquanto é tempo. Reconcilie com o Senhor, mesmo sem força, comece a participar dos cultos, tá bom? Começa a orar ao Senhor, jejuar ao Senhor, ler a Bíblia. Eu sei, quando a pessoa afasta da presença de Deus, quando ele vai orar, o inimigo fica jogando seta. Mas quem é você para orar? Quem é você para ler Bíblia? Não, mas não dê ouvido à voz do inimigo, tá? Continue, se levanta, mesmo sem força, vai se arrastando, tá? Se levante enquanto é tempo, porque a mão de Deus está pronta para te sustentar. Volte enquanto é tempo, se levante, Deus vai te dar graça, tá certo, irmão? Não deixe para amanhã aquilo que você possa fazer hoje. Eu concluo dizendo, o cansaço está grande, o desânimo, a angústia, as aflições estão grandes, não tem força mais, então segura nas mãos de Deus e prossiga, pois logo, logo estaremos em casa, em nome de Jesus.